Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom, hoje eu estava pensando sobre uma maneira mais eficiente para conseguir aprender matemática. E eu estava pensando sobre a questão da mente matemática. Poxa, mas como assim a mente matemática, né? Por exemplo, é, a matemática é uma coisa geralmente que as pessoas se assustam, né? Com aqueles valores e tudo mais. Pensa que as pessoas inteligentes, elas batem o olho e conseguem resolver uma equação simplesmente instantaneamente. Não é como se houvesse um desenvolvimento dos cálculos na mente da pessoa. Como assim? Bom, a questão da matemática é a pintura. Ó. Veja bem, aqui temos uma pintura de uma mulher em uma bicicleta. Nessa pintura só está uma mulher parada com a bicicleta. E o que é interessante a gente observar? Nós, como seres humanos, a gente consegue pensar em outras situações. Por exemplo, essa mulher, ela pode ter vindo de um lugar e chegado até aí com a bicicleta, ou ela pode ter ido aí e encontrado uma bicicleta. E também a gente pode pensar outras coisas, como a mulher vai pegar a bicicleta agora e ela vai embora. Ou ela vai ficar aí, vai tomar um banho. Enfim, é uma imagem. Essa imagem, ela está estagnada, mas a gente pode imaginar os movimentos acontecendo. Então a matemática, ela tem uma relação com a questão de movimento, tá bom? Bom, vamos pensar aqui no movimento dos números, colocando sempre como o centro a igualdade, o sinal de maior, enfim, o sinal central, né? Onde vai ocorrer as operações matemáticas. Pensa bem, aqui temos o valor mais 8, e você pensa, poxa, mas o contrário do mais 8 eu já sei que é menos 8. Porém, o que falta? Falta um pouco de imaginação para poder resolver as questões. Como assim? Na verdade, quando você pensa no mais 8, para a gente pensar que ele é menos 8 o oposto, é mais fácil fazendo o seguinte: pegar um sinal de igual e mentalmente imaginar ele passando mais 8 para o outro lado da igualdade. Porém, a gente tem que lembrar o seguinte, que se passou do igual, mudou o sinal. Então, muitas pessoas têm dificuldade em fazer operações matemáticas porque elas não têm essa questão de movimentação dos números. Elas não conseguem imaginar que os números eles se movimentam e que, na verdade, a gente é como se fosse um programa que a gente está ali fazendo encaixe de quebra-cabeça e resolvendo as questões, mas não puramente por coisa óbvia, né? A gente não sabe instantaneamente o valor. Cada pessoa consegue realizar de um fato. E um dos modos é você conseguir montar as questões como quebra-cabeça e ir movimentando. Então, ó, o mais 8 ele pode passar para o outro lado com menos 8 e assim consecutivamente, tá bom? Então, vamos continuar um pouco. Ó. O que a gente tem que pensar? Quando a gente tem o sinal de igualdade, que é o central de tudo, ele vai estar lá apenas para dizer o seguinte, cara, se você passou por mim, você vai ter que mudar a operação matemática que você está fazendo. Então, os números eles vão se movimentar, tá bom? E eles vão passar pelo igual. O igual vai falar, cara, só passa para frente de mim se você mudar esse sinal ou se você mudar é, o seu produto que você está realizando. Então, se você está multiplicando, cara, para mim você vai passar aqui mais dividindo, tudo bem? Então, tem que ter um pouco de imaginação para poder resolver as questões matemáticas, ok? Então, ó, o 9 em si é um número. Ele pode estar mais 9 ou menos 9. Se tem uma igualdade, ele pode ser ambos. A questão é de qual lado que ele está. Nesse exemplo, no lado esquerdo, você tem o mais 9. Mas o 9 pode se movimentar. Ele pode passar para o lado direito e virar o menos 9 e pode voltar novamente e virar o mais 9. Então é tudo questão de movimento e em que local que ele está. Entendeu? Vamos continuar. Bom, aqui temos uma equação simples, tá bom? Agora vamos começar a imaginar os números, mas não como uma equação fechada e trancada. Pode ver que eu optei em fazer o seguinte, ó. Pega a equação e divide mentalmente o que é x, o que é menos 9, o
que é igual, o que é 8. Em vez de você ler só como x menos 9 igual a 8 e parecer uma coisa impossível, você pode ler como x menos 9 igual a 8. E você sabe que o igual está ali para fazer o seguinte, para impedir que você se movimente sem mudar o sinal, né? Sem trocar a operação matemática que você está fazendo. Então, nessa situação, quem teria que mudar aqui? Se eu quero encontrar o valor de x. Ó, o igual é o separador. Então, a partir dele, ou antes dele, é o que separa de um lado e do outro. Se eu tenho x menos 9 deste lado, significa que quem está atrapalhando é o menos 9. Então, você tem que começar a fazer os números girarem, se movimentarem, tá bom? Então, ó, vamos movimentar o número. Ó. Então, você viu que o número ele passou de um lado e foi para o outro. Porém, quando chegou no outro lado da igualdade, o sinal de igual falou, cara, passou daqui e mudou o sinal. Então, menos 9 virou mais 9. Tá bom? Então, vamos continuar. Então, o que a gente já sabe nesse momento? Nesse vídeo, você aprendeu o seguinte. Cara, que você quer resolver as questões, então usa a imaginação, movimenta os números na sua mente, faz eles se movimentando, que você vai entender que matemática não é uma coisa, eu tenho habilidade somente disso. Não, é questão de você ter um pouco de imaginação também, para você conseguir construir, resolver as questões, tá bom? E agora vamos falar um pouco das variáveis, que são um pouco mais complicadas. Porque os números, quando eles mudam de um lado da igualdade ou do outro lado da igualdade, a única coisa que vai acontecer é o número mudar o sinal. Se ele está mais, ele vai virar menos. Se ele está menos, ele vira mais. Porém, as variáveis é o seguinte. Às vezes, o que acontece? Temos duas situações. Onde você quer movimentar a variável inteira. Por exemplo, eu tenho um número aqui, ó, menos 2x. Eu quero mudar o menos 2x de um lado para o outro. Ele vai ter que passar pelo igual, e o igual vai falar para ele, cara, se passou por mim, vai ter que mudar o sinal. Então, ó, veja bem, o menos 2 ele passou para o outro lado. E ele vira o mais 2x, porque ele passou pelo igual. Mas por que ele mudou só o sinal? Porque ele passou completamente. Passou tanto o 2 quanto o x. Os dois estavam juntos, né? Porque é uma operação matemática, né, de multiplicação. Então, a variável em si é 2x. Então, quando você tem uma mudança total da variável, ou seja, ela passa por inteira, então você tem uma mudança apenas do sinal. Igual quando você está passando um número, tá bom? Então, tem a mesma relação. Porém, gente, tem uma situação de número 2, onde você quer passar, mas não totalmente a variável, você quer passar parcialmente. Como assim? Vamos aqui, ó, na situação 2. Ó, na situação 2, temos o seguinte, mais 2x igual a 1. Até aí tudo bem, né? Se você for passar um mais 2x, é óbvio que vai virar menos 2x. Porém, quando você está resolvendo questões de matemática e você depende do isolamento do x, você não quer passar um mais 2x, porque nada vai mudar se você passar. Você quer passar apenas o que não é o x, porque você quer isolar o x. Como o mais 2x está multiplicando x, ou seja, os dois estão juntos, né, porque é uma multiplicação, veja bem que aqui nessa conta, o que eu fiz? Em vez de eu colocar o mais 2x numa imagem só, eu cortei a imagem. Mais 2, aí vezes x. Por quê? Porque nessa situação você tem que separar mentalmente o x do número que está multiplicando ele, tá bom? Então aqui quem está multiplicando o x é o mais 2x. E aí o mais 2x ele vai passar do igual. Aí que é o problema. Porque se ele passou do igual, mudou o sinal. Você poderia pensar, cara, vai ficar ali menos 2x do outro lado. Só que a resposta é não. Porque quando ele passou do igual, ele mudou, mas não somente o sinal, né? Não é questão de sinal em si, é questão da operação matemática que ele está realizando, né? Então, a operação matemática que ele está realizando aqui
é de 2 vezes x, tá bom? Significa que ele está multiplicando o x. Enquanto na situação 1 a gente tinha o quê? A gente tinha o menos 2x e você passou ele completamente. Então, por isso que ele só mudou a operação matemática que ele está fazendo, que é de menos passou para mais. Aqui, parcialmente, você vai passar, ou vai passar multiplicando, ou vai passar dividindo, depende da operação que ele está fazendo. Aqui, 2x está multiplicando. Então, se passou do igual, mudou a operação matemática. Então, a operação de multiplicação vira divisão. Então, ó, você tem que imaginar o movimento desse tipo, tá bom? Então, em vez de a gente pensar apenas como se passou do igual, mudou o sinal, podemos pensar também de uma forma mais ampla, né? Quando é variável, você tem que pensar se passou do igual, mudou a operação matemática, tá bom? Então, o x aqui é igual a 1 sobre 2, porque o 2 agora está passando dividindo o valor, ok? Então, bom, gente, aqui a gente termina a aula, né? E eu tenho um recado para dar para vocês, né? Quem quiser conversar comigo mais proximamente, aqui tem o meu e-mail, tá bom? E claro, também tem uma propaganda aqui do quanto que eu cobro pela aula. Bom, aqui pelas 10 aulas seguintes, gente, eu vou cobrar este valor aqui, tá bom? R$19,99. E se te interessar e quiser pensar mais sobre o quebra-cabeça da matemática e como pensar melhor matemática, não de uma maneira decoração, entendeu? Com a imaginação, tá bom? Então entre em contato comigo. Tá? Então eu encerro o vídeo aqui, gente. Se vocês quiserem, vocês compartilhem, curtem. Bom, e é só isso, tá bom? Até mais, gente.